Aleluia. Olá, pastor, a graça e a paz. Há mais ou menos 2 meses e meio, apareceu um nódulo no testículo esquerdo do meu filho, e ele tem menos de 2 anos. Começamos a orar, fizemos o jejum. No exame foi detectado um cisto de 3,5 centímetros. 10 dias antes de voltar ao médico, o nódulo começou a sumir, o cisto. O médico examinou e confirmou que havia sumido, não precisaria passar por cirurgia nenhuma. O médico não acreditou, pois na idade dele era muito raro um cisto desaparecer. Meu filho foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi mesmo. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero continuar hoje compartilhando com os irmãos sobre a unção de Deus na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre a unção que pode ser multiplicada na sua vida. Aquilo que você tem recebido pode ser ainda multiplicado. E lembra que eu falei para você o que eu quero dizer com unção? Então eu disse para você que o trabalho do Espírito Santo na nossa vida tem 3 fases ou estágios. No primeiro momento, quando nós não éramos crentes, não tínhamos ainda nascido de novo, nesse primeiro momento o Espírito Santo estava ao nosso derredor, agindo ao nosso derredor, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que pudéssemos nascer de novo. Esse foi o primeiro estágio. Em alguns essa obra durou muitos anos, mas houve um momento então que nós recebemos luz do céu e nos convertemos. Nesse momento começou a segunda fase, o segundo estágio. No dia em que você se converteu, no dia em que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você, literalmente entrou dentro de você. Você tem alguém morando dentro de você, e ele não foi enviado a você para ficar te atormentando aí dentro de você, mas ele foi enviado para quê? Para te encorajar, fortalecer, entendeu? Para te convencer da justiça, porque a justiça não é sua, é a justiça de Cristo em você. Muitos irmãos vivem atormentados por pensamentos de acusação e de condenação, e infelizmente presumem que esses pensamentos procedem do Espírito. Não é. O Espírito nunca te atormenta, nunca. Mesmo quando ele vem para te exortar, ele produz em você uma tristeza segundo Deus, que não é um jugo, que não é um peso, que faz o seu coração se voltar para Deus. Quantos estão compreendendo? Uma vez que o Espírito Santo entrou em você, ele agora reside em você. Chamamos isso de residência do Espírito. No Velho Testamento, o Espírito Santo não residia, o Espírito Santo visitava. Por isso havia visitação. No Novo Testamento, o Espírito Santo não visita você. No Novo Testamento ele vem para residir em você. O que é melhor? Residência ou visitação? Habitação ou visitação? É muito melhor a habitação. Por isso as promessas da nova aliança são muito maiores, superiores do que aquelas da velha aliança. O Espírito vinha e agia. Qual que é o problema? Muitos crentes não aprenderam isso. Olha para mim. Você tem que aprender. Muitos crentes vivem hoje no tempo da nova aliança, mas a cabeça dele, ensinaram para ele coisas da velha aliança. E aí, ele pensa que o Espírito vem e volta. Ele vem e volta, porque era assim no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento já não é mais assim. O Espírito veio de uma vez por todas. Ele te foi enviado. E se você nasceu de novo, ele nunca mais vai te deixar, nunca mais vai te abandonar. Quantos creem no que eu estou dizendo? Essa é a coisa mais poderosa da nova aliança. Ah, pastor, como é que você me explica então, quando Davi ora lá no Salmo 51, não retires de mim o teu espírito? Por quê? Por que Davi orou assim? Porque ele vivia no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento o Espírito não habitava. Uma vez que Davi pecou,
o Espírito se retirava. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não é mais assim no Novo Testamento. Essa oração não cabe mais hoje. Mas tem muito crente que ora assim: ó Deus, não me deixa, ó Espírito Santo, não me abandone, não é que permanece, fica. Não. O Espírito Santo nunca deixa você. Mas pastor, Davi pecou, o Espírito saiu dele momentaneamente talvez, mas nós também pecamos. O que o Espírito faz quando nós pecamos? Se o Espírito fosse deixar você cada vez que você peca, quanto tempo ele ficaria com você? Seja honesto. Não. Aí você fala: mas pastor, então ele fica comigo misturado com o pecado? É que você não entendeu ainda o poder do sangue de Jesus, o poder da cruz de Cristo. O sangue de Jesus, olha para cá, não limpa você só por um tempo. No Velho Testamento, o sangue não purificava, só cobria, e assim mesmo era pouco tempo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue diante de Deus, e aí os pecados da nação eram perdoados por quanto tempo? Quem se lembra? Quanto tempo? Um ano. O sangue de animais conseguia perdoar pecado por um ano. Quanto maior vai ser o poder hoje, não de animais, mas do próprio Filho de Deus, eterno, imortal, que derramou o sangue eterno, imortal, na cruz do Calvário. Ele vai te purificar só por um dia? Porque tem irmão que é assim, ele confessa o pecado dele, ele crê que está perdoado só naquele momento, e é só o pecado que ele lembrou, porque o que ele não lembrou, ele está enrolado. Presta atenção, o sangue de Jesus lava o seu pecado completamente. Mas há um ponto que você não sabe: você está debaixo do sangue, e o sangue te lava permanentemente. Você mal acabou de pecar, o sangue já está te purificando. É por esta razão que o Espírito pode morar em nós. Não é porque nós somos bons, não é porque nós não pecamos. Ele pode morar em nós porque nós já fomos perdoados, lavados, justificados. Diga amém. Quantos entendem que é importante dizer amém? É sério. Quando você abre a boca, o Espírito move dentro de você. Você recebe mais do Espírito. Ah, pastor, agora você complicou. Então, no primeiro momento o Espírito habitava ao meu derredor. Aí eu me converti, ele veio habitar dentro de mim. Agora você está falando que eu posso me encher mais dele? Exatamente. Tem uma terceira fase do Espírito Santo agindo na nossa vida. Essa terceira fase está lá em Atos 1, verso 8, que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós. Vamos ler? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos dizer isso junto? Mas recebereis poder ao descer. Eles já tinham o Espírito Santo, sim ou não? Sim, eles tinham o Espírito residente neles. Agora eles teriam o Espírito Santo sobre eles, revestindo eles, ok? É essa terceira fase que eu vou chamar de unção para você. O Espírito Santo residente em você é permanente, ele nunca deixa você. Mas a unção do Espírito sobre você não é permanente. É como um combustível. Você usa, depois tem que encher novamente o tanque. Está me ouvindo? Eu falo isso com muita reverência. Que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele também é um combustível, sim. Ele é poder de Deus na sua vida. É só pelo Espírito Santo que você pode fazer obra de Deus. E aí então você tem uma distinção fundamental. A habitação do Espírito Santo te leva a ser. A unção do Espírito sobre você te capacita a fazer. São as duas coisas distintas. Porque o Espírito Santo está em mim, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Está me ouvindo? Eu me tornei, o meu ser agora é o que o Espírito Santo veio fazer. A sua identidade agora é de ungido, o Espírito reside em você. Quantos dizem amém? Eu vou ter que dar uma aula aqui para dizer amém.
eu sei que às vezes você fica olhando os irmãos que gritam e falam glória a Deus, e você fica no banco pensando, poxa, que coisa mais indiscreta, desagradável, parece que está querendo aparecer. Presta atenção, mas é melhor você ser assim do que ser alguém que tem teia de aranha prendendo já a boca, de tanto que não usa. Você é capaz de gritar histericamente diante de um gol do seu time de futebol. Mas quando eu conto para você que os seus pecados estão todos perdoados, você me olha com a cara que diz, Você não liga? Então, é preciso abrir a boca. Olha para cá. Quando você abre a boca, o Espírito move em você. Agora você falou para mim... Você falou agora como que você quer ouvir amém, eu vou falar no seu ouvido, miserável. É mais ou menos algo assim. Também não funciona assim. Tem que entender o que está acontecendo. E olha, onde eu vou, eu falo que eu tenho a igreja mais maravilhosa desse planeta. E as pessoas querem vir aqui conhecer, porque eu digo, o lugar que eu mais gosto de pregar na minha igreja, a minha igreja, o pessoal é tão treinado, quando eu falo, vamos orar, eles oram. Né? Quando eu estou pregando, eles se envolvem na pregação. Aí todo mundo quer vir aqui. Aí chega aqui, você fica calado. Mas hoje não tem visitante. Olha para cá. Então, a unção do Espírito, ela nos enche. Aí você fala, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser cheio mais de uma vez? É muito interessante isso, porque lá em Atos, no capítulo 2, fala que o Espírito Santo veio sobre eles. Fala que o Espírito veio sobre eles, como línguas de fogo vieram sobre eles. E o que aconteceu? Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós chamamos isso aqui de batismo no Espírito Santo. Mas o batismo é só a primeira vez. É chamado de batismo, é inauguração. Ok? Mas a experiência de enchimento tem que ser algo, vamos dizer, frequente na sua vida. Tem que ser algo que acontece frequentemente. Não pode ser algo eventual. E acredite em mim, o Espírito se move em você. Qual que é o nosso problema? Nós sempre estamos esperando o extraordinário. Nem sempre o Espírito virá como um terremoto, né? Como fogo. Nem sempre ele virá dessa maneira. Às vezes vai ser como um cicio suave. Você tem que perceber, a unção está movendo sobre mim. Eu percebo a unção. A unção é algo que se percebe. Você nota quando você está orando e você tocou alguma coisa celestial. Quantos percebem quando tocam algo? Você percebe quando há um transbordamento. O seu coração é tocado. Você estava orando, você estava cantando, mas de repente cantou um cântico. E aquele cântico parece que rompeu algo, liberou algo dentro de você. Presta atenção, esse é o enchimento do Espírito. Deveríamos parar, absorver, receber, dizer, Espírito, eu te recebo, me enche mais. Deveríamos investir tempo, e seja isso aqui na reunião, no louvor, na palavra, ou seja na sua casa, no seu quarto fechado, não importa. O Espírito Santo vem e se move, absorve. Seja uma esponja que absorve tudo, que recebe tudo do Senhor a cada dia. Isso é algo extremamente prático. Então veja, eles foram cheios aqui. Mas se você for lá para o capítulo 4, no verso 31, olha o que diz, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso foi muitos dias depois. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, de novo. Então veja, eles já tinham sido cheios lá em Atos 2, verso 4. Agora em Atos 4, 31, eles oraram e foram cheios de novo. Isso nos mostra que o enchimento tem que ser algo constante e até permanente. Quantos dizem amém? Permanente. Nós nos enchemos do Espírito constantemente. Acredite em mim, eu não quero aqui ser simplista. Porque se enchimento do Espírito fosse algo extremamente simplista, né, as pessoas seriam cheias o tempo inteiro. Mas não são. Por quê? Porque não é algo simplista, é algo simples. Algo simples, mas que envolve o entendimento espiritual. Deus só aceita aquilo que você faz cheio, na unção. A obra de Deus só tem valor se for na unção. E você só consegue fazer a obra desta maneira. Seja conduzir uma célula, seja compartilhar na célula. É que tem irmão que pensa assim, eu vou lá para ouvir a palavra. Não, numa célula você vai para ouvir e para compartilhar.
Quando alguém compartilha cheio do Espírito, é totalmente diferente de alguém que não está cheio. Todo mundo percebe quem está cheio, é verdade ou não é? Quando você encontra um irmão cheio do Espírito, você fala, nossa, ele está tão empolgado hoje. Você descreveu mal, ele está cheio hoje. Nossa, você viu como hoje ele está entusiasmado? De novo, errou. Ele está cheio do Espírito. E eu faço questão de, quando encontro um irmão, que eu percebo imediatamente a unção nele, porque é a mesma que está em mim, eu digo para ele, aleluia, irmão, você está tão cheio do Espírito, continua cheio. Porque ele mesmo às vezes nem está percebendo, ele está achando que ele está só entusiasmado. Não, entusiasmo é só uma das características que vem sobre aquele que se enche do vinho do Espírito. Vem alegria, vem entusiasmo, vem ousadia, vem influência, você fala, você abre a boca, você tem o que dizer, e as pessoas querem te ouvir. Você nem é pregador, você está contando só um testemunho, mas o seu testemunho abençoa a todos, porque você está cheio do Espírito. Mas aí quando chega na semana seguinte, você está vazio do Espírito. Aí todo mundo fica ansioso para te ouvir, e você fala o quê? Não, hoje não tem nada para dizer. E o líder fala, mas nada, não aconteceu nada na sua vida? Ah, não sei, acho que não. O que aconteceu com ele? Deus moveu na vida dele na semana? Com certeza. Mas como ele não se encheu, ele não consegue falar. Como ele está vazio, ele não consegue falar. Não é que o Espírito Santo o deixou. Não, ele continua tendo o Espírito Santo dentro dele. Mas ele não tem o Espírito Santo transbordando na vida dele, ungindo a vida dele. E aí ele não consegue falar. Olha para cá. Quando o Espírito Santo mover na sua vida, mesmo você que nunca falou, você vai falar como nunca. E as pessoas vão querer te ouvir, vão dizer, peraí, esse não é o fulano? Ele mal abre a boca, ele nunca fala. Mas no dia em que você disser, eu vou ser cheio do Espírito, eu quero experimentar isso que o pastor está dizendo, eu quero ver se é verdade, acredite em mim, você vai perceber uma grande mudança, você vai abrir a sua boca. Por isso, eu não quero, como eu disse, ser simplista, mas eu quero ser simples. O segredo para tudo na sua vida chama-se enchimento do Espírito. Você quer mudar o seu casamento? Encha-se do Espírito. Você quer mudar lá no seu trabalho? Todos os dias antes de ir trabalhar, beba do Espírito. Pastor, basta eu beber do Espírito? Então eu não estou falando de algo extraordinário. Não estou falando que você tem que fazer algo extraordinário. É aquilo que você já sabe. Entendeu? É entrar no seu quarto, confessar um versículo da Bíblia em voz alta, cantar um cântico junto com o CD, um cântico ungido. Canta o cântico de toda a sua alma, de toda a sua força. Não pode ser cantado de qualquer jeito. Está me entendendo? Quando você acabar de fazer isso, pede a Deus, ora. Você vai perceber que a sua oração vai sair diferente. E aí sai para trabalhar. Você, e só fica observando. O Espírito Santo vai mover através de você. Estratégia, criatividade. Você vai perceber seu humor, sua postura. Tudo muda. Por quê? Você gastou 10 minutinhos se enchendo. 10 minutos, não precisa mais do que isso. Está disponível, perto de você. Lá em João 7, verso 37, Jesus disse, não é? Abre lá por gentileza. João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, alguém aqui tem sede? Aqui é só para quem tem sede que está escrito isso. Se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Faça o quê? Então, beber não é algo extraordinário, nem grandioso. Quem bebe, bebe pouco, não bebe muito. Está me ouvindo? Você não tem que beber o reservatório inteiro, uma caixa d'água, uma garrafa inteira. Quem bebe, bebe pouco. Mas o Senhor diz, venha e beba, beba até passar a sede. Crente não vive com sede, crente tem sede, mas não vive com sede. O crente que vive com sede, está vazio, está desidratado. Eu sei que sede é um sinal bom e espiritual, mas é só quando é hora de beber. Não pode ser 24 horas por dia. O ímpio vive no deserto, ele vive com sede extrema, permanente. Nós não. O nosso estado normal é saciado, é em paz, é cheio do Senhor. Esse é o estado normal. Só que esse enchimento vai passando. Está me ouvindo? É como um combustível que você usou, vai passando. E na medida em que passa, o que acontece com você? Você fica com sede. Quando você ficar com sede, não fique acusado na sua casa. Ah, eu sou um crente de segunda mesmo, olha eu aí me sentindo vazio. Ou Jesus, onde o Senhor está, porque o Senhor me deixou. Teologia torta. Você não tem que ficar condenado por estar com sede. Está com sede? Beba. Se está com sede, não pensa que você está longe de Deus ou que Deus te largou. Não, beba, só isso. Sede é sinal que você tem que parar para beber.
Fome é sinal que você tem que parar para comer, só isso. Mas depois que você beber, a sede vai embora. E no lugar da sede vem uma sensação de alegria, descanso, satisfação, plenitude. Essa é a vida abundante que o Senhor tem para você. Agora, olha o que diz: se alguém tem sede, faça o quê? Beba. E, verso 38, ele bebeu. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê, meus irmãos? Fluirão o quê? Quem bebe, bebe um pouco. Ninguém bebe um rio. Quem bebe, bebe um pouco. Mas a promessa de Deus é que esse pouco que você bebeu vai se transformar um rio quando você abrir a boca. Quem bebe, bebe para si. Mas quem tem um rio para os outros. Ninguém tem rio para si. Entendeu? Não tem jeito de você ter um rio para si. Ah, tem um rio que passa na minha fazenda. Você pode até fazer lá uma barragenzinha, um reservatório, mas em algum momento vai encher e o rio vai continuar, porque o rio não é para você. O rio é para os outros. Mas a promessa de Deus é que não importa o tanto que você beber, o que você beber vai virar um rio dentro de você. Você chegou aqui nessa reunião de um jeito, você já está diferente agora. Por quê? Porque você se abriu para receber a unção. Há unção aqui entre nós. Você já sente um liberar dentro de você? Já é uma sensação de liberdade? Você fala, estou me sentindo muito melhor. É unção, você está bebendo um pouco. Quando você chegar hoje para almoçar com a sua mãe, se você for fazer isso, deixa o rio de Deus fluir na mesa. Ofereça-se para orar por ela e pelos seus irmãos que ainda nem são crentes. Você vai ver que vai ter mais unção na sua casa do que aqui. É mesmo, pastor? É, porque a unção, ela é boa aqui, mas ela é maior lá fora. Está me ouvindo? Quando você resolve, pela unção, orar com alguém no seu trabalho, né, ajudar alguém que está precisando de ouvir do Senhor, vai ter mais unção. A Bíblia fala que a unção pode ser multiplicada. O grande sinal da multiplicação é o rio, lá de Ezequiel 47. O rio sai do santuário. Nós somos o santuário de Deus. Mas, numa certa medida, quando nos reunimos aqui se torna um santuário também. E há um rio que sai do santuário. Mas a Bíblia fala que Deus falou para Ezequiel, mede. E ele então saiu com a vara de medir. E ali, pertinho do santuário, a água dava no tornozelo. Aí ele andou mais um pouco, a água dava no joelho. Até que ele estava bem longe do santuário. E a água já era tão profunda que ele tinha que passar a nado. E para onde é que esse rio estava indo? A palavra do Senhor diz que ele estava indo para o Mar Morto. O mar na Bíblia simboliza as nações. E o fato de ser o Mar Morto simboliza que as nações estão mortas. Mas presta atenção, quanto mais perto do Mar Morto, mais profundas são as águas. Quanto mais perto do santuário, mais raso é. Essa é a graça de Deus. Aqui dentro você experimenta um beber. É um beber, é água rasa, é de Deus, é bom. Você tem que vir toda semana para receber. Quantos dizem amém? Mas, preste atenção, é quando você sai e tem que ministrar para aqueles que estão lá fora, que estão mortos, é que a água vai fluir para valer na sua vida. Por isso não se cale, não tenha medo, não tenha timidez, nem constrangimento. Fale. Hoje é um bom dia para você testar o que eu estou te dizendo. Nós vamos orar aqui daqui a pouco. E você vai ser cheio do Espírito. Mas só porque você está bebendo. Mas eu quero que lá onde você for hoje almoçar, eu sei que muitos aqui já não tem mais a mãe, como é o meu caso, mas eu tenho minha esposa. Bom, no meu caso, todo mundo lá é crente, né? Mas no seu caso, talvez não seja. Você tem o privilégio de experimentar a unção hoje. Faça prova do que eu estou te dizendo, se funciona ou não funciona, manda uma mensagem para mim. Mesmo que você estiver tremendo, mesmo que você fale, eu nem sei o que dizer, não tem que se preocupar. Na hora que você abrir a boca, o Espírito Santo vai te inspirar. Você vai falar movido pela unção. Quando você for orar, as palavras vão sair da sua boca, parece que está borbulhando. E todo mundo vai dizer, nossa, como você ora bonito. Essa é a ilustração, essa é a maneira como eles elogiam. Nossa, fulana fez uma oração linda aqui hoje. Já ouviram essa conversa? Não é quando eles querem falar de mim, ele fala, ele prega tão bonito, né? Entendeu? É porque ela sente algo.
e ela pensa que é uma questão de beleza. Não é, é uma questão de vida. Vida vai fluir de você nesses dias. Mas é preciso que a unção de Deus esteja fluindo entre nós constantemente. Quantos dizem amém? Obviamente, essa unção, você que se enche, ela não vem sozinha. Você se enche. Efésios 5, 18 e 19 diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Nós nos enchemos. E como é que nós nos enchemos? Falando. Tem que abrir a boca. Quando eu insisto com você que você tem que abrir a boca, em todo momento da reunião, é porque essa é a maneira de ser cheio. E acredite em mim, isso faz toda a diferença na sua vida, ser cheio ou vazio. Você pode ser crente vazio ou crente cheio. Você escolhe que crente você quer ser. Eu quero ser crente cheio. O crente vazio é derrotado o tempo inteiro. O tempo inteiro ele cai, tropeça, o tempo inteiro está ali angustiado. O crente vencedor, ele está o tempo inteiro se enchendo. Ele esvazia também, mas se ele percebe que está vazio e volta a encher novamente, deliberadamente, porque ele quer estar o tempo inteiro fluindo no Espírito. Né? Eu me encho do Espírito, eu falo o tempo inteiro. E às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, porque eu já até perdi totalmente as estribeiras com isso. Então às vezes eu estou com a pessoa e eu começo, oh Senhor Jesus, eu estava perto de alguém esses dias, eu falei, o que foi? O que aconteceu? Deus mostrou alguma coisa? Eu olhei para ele e falei, não, eu só estou chamando por ele. Quer dizer, eu fiquei olhando para ele pensando, esse cidadão só chama o dia da necessidade. Ele só está habituado de alguém chamar pelo Senhor, esse está precisando de alguma coisa. Quando não está precisando, ele não precisa de chamar. Não, chame o tempo inteiro. Entrou no seu carro? Oh Senhor, vem comigo. Envia os teus anjos na frente já, liberando todo o sinal para eu passar. Brincadeira, não falo isso não. Mas falo, mas não, é brincadeira, olha para cá. O tempo inteiro você pode se encher, porque é falando, verso 19, falando, é a primeira palavra que está lá, falando, entre vós, e significa que Paulo está presumindo que nós estaríamos numa reunião, ou do culto de domingo, ou da célula, porque é entre vós, entoando. O que significa entoar? Cantar. Nós valorizamos muito aqui o louvor, eu quero te mostrar isso com mais clareza. Eu separei para você aqui, como a unção é multiplicada na nossa vida, ou na vida da igreja. Quantos querem mais unção? Eu quero mais unção. Na minha vida pessoal eu quero mais unção. A Bíblia fala que Davi foi ungido 3 vezes, com a mesma unção. Com a mesma unção. Oh Deus, oh Jesus, pegue aí sua Bíblia, vou falar, segue o Espírito Santo, aleluia. 1 Samuel 16, verso 13, a Bíblia fala que Deus disse para Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu separei um dos seus filhos, leva o azeite no chifre do carneiro, porque o azeite sempre vem junto com o chifre do carneiro. O carneiro nos fala de Cristo, a redenção. Só tem chifre porque o carneiro morreu e o sangue foi derramado. Mas também o chifre nos fala de poder na palavra de Deus. Sempre que há poder tem chifre. Por isso o cordeiro lá de Apocalipse capítulo 5 tem 7 chifres. Cordeiro nenhum tem chifre, mas esse tem 7. Para indicar que ele tem todo o poder. Todo o poder. Coloca o azeite. O que é o azeite? É a unção. A unção do Espírito, dentro do poder do Cordeiro, que é o chifre, baseado no sangue da morte, que já foi feita. Vai lá na casa dele, e derrama a unção na cabeça de um dos filhos. Samuel olhava com os olhos da aparência, pensou que era o mais velho, o mais forte, o mais bonito, não era o segundo, não era o terceiro. Na verdade, quem Deus tinha escolhido nem estava lá, nem foi convidado para a festa. Não se preocupe, se você foi esquecido por homens, não será esquecido por Deus nunca. Se Deus te escolheu para algo, Ele te escolheu. Eu louvo a Deus porque eu fui esquecido muitas vezes, mas eu não fiquei na minha casa amargurado não, porque eu sei
Ele me escolheu. E o propósito que Ele tem para mim, Ele vai cumprir. Samuel falou, manda trazer, quem está faltando? Davi, ficou cuidando do rebanho. Então traz, porque é esse que o Senhor escolheu. Olha o que diz, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. A unção é no meio da congregação. A unção é quando nos reunimos uns com os outros. A unção vem para você aqui agora, em nome de Jesus. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Qual foi a unção que ele recebeu, meu irmão? A unção para ser rei. Olha para cá. O Espírito habitando em você é para ser. Mas essa unção que vem sobre você é para um propósito, um trabalho, uma missão, uma tarefa. Essa tarefa pode durar um dia ou pode durar muito tempo. Cada um tem uma tarefa. Está me entendendo? Então, quando Deus te unge, é para uma tarefa. É para te usar de alguma maneira. Não é só para sentir cheio, sentir bem. Não, de alguma maneira Ele vai te usar. No caso de Davi, Deus iria usá-lo como rei. Ele agora foi ungido rei. Mas ele foi morar em Jerusalém? Não. Ele se tornou rei lá em Jerusalém? Não. Tinha outro rei lá. Tinha outro rei. E Deus não tirou o outro, mas ungiu esse. Então, Deus começou a provar Davi. Ok? Foi só depois que ele foi ungido que ele matou o urso, que ele matou o leão. E por fim matou Golias com a pedrada. Na verdade, ele não matou com a pedrada. Ele matou com a espada. Mas ele derrubou o bicho com a pedrada. Essa semana eu estava meditando. O Senhor falou comigo. Sabe por que Davi deu uma pedrada em Golias? E o Espírito Santo me ensinou. Porque Golias blasfemou. E no Velho Testamento o juízo era apedrejamento. Davi foi o canal para trazer o juízo de Deus na vida dele. Por isso ele foi apedrejado. O diabo está debaixo de julgamento e juízo de Deus. Tudo bem, ele começou a ser usado de maneira extraordinária. Por quê? Por causa da unção. Ele recebeu uma unção. Não discuta com Deus. Deus te dá a unção que Ele quiser. É a maneira como Ele quer fazer. Eu fiquei espantado nesse jejum com a quantidade de mulheres estéreis que ficaram grávidas. Nos últimos jejuns, na verdade, é coisa impressionante. Eu preferiria ter outra unção, mas Deus me deu essa, aleluia. A unção é dele, não é minha. Ele que sabe como fazer as coisas. Quantos dizem amém? Mas Davi foi provado. A Bíblia fala que Saul ficou com inveja. A Bíblia fala que ele também tocava a harpa agora e os demônios saíam. Unção. Ele tocava a harpa, demônios saíam. Antes não, ele tocava a harpa lá só. Mas com a unção, tudo mudou. É unção de rei, mas ele não está reinando sobre nada. Olha para cá. Tem muitos aqui que Deus já escolheu para ser pastor, mas não está pastoreando nada. Ninguém nem te reconhece como pastor. Mas quando a unção vier sobre você, você vai fazer e vai falar o que não fazia antes, o que não falava antes. Quantos dizem amém? Davi agora foi testado. Primeiro ele é testado com o elogio das mulheres. Saul matou os milhares, Davi matou os 10 milhares. Depois ele foi testado com a inveja de Saul. Depois ele foi testado pela rejeição, teve que fugir e foi testado pelo tempo. 13 anos. 13 anos, peraí, mas que unção é essa? Ele recebeu unção, mas a coisa não se cumpre. Ele teve chance também de fazer cumprir na mão dele, quando ele cortou a roupa de Saul. Mas ele foi aprovado, olha para cá. Há uma relação entre a unção e a aprovação. A unção na sua vida é multiplicada quando você responde ao Espírito, obedece ao Espírito. Depois de 13 anos, Saul morreu e Davi foi ungido de novo. Vamos ler? 2 Samuel 2, verso 4. Ele foi ungido de novo, agora não foi Samuel. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Então, preste atenção, olha como as coisas são. Davi primeiro foi ungido rei por Samuel, mas não reinou sobre nada. Ele não tinha nenhuma posição, nada, foi só prova. Mas ele foi aprovado. Quando ele foi aprovado, ele ganhou uma segunda unção. Mas presta atenção, essa segunda unção é a mesma, só que agora mudou a esfera de ação. Mudou o alcance, mudou a abrangência.
Ele agora vai reinar sobre a tribo de Judá. Eram 12 tribos. Sobre quantas ele está reinando, irmãos? Uma. Só uma que aceitou ele como rei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Na primeira unção, não reinou sobre ninguém. Mas na segunda, está reinando sobre uma tribo. Mas de novo, ele foi provado. Ele tem que ser provado todo o tempo. Por quê? Porque essa é a maneira dele ser promovido. Aí, lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3, diz que chegou o momento. Quanto tempo depois? Eu vou te dizer os tempos aqui, para você não ficar angustiado. Davi foi ungido a primeira vez com 17. A segunda vez com 30. E foi ungido uma terceira vez com 37. Olha a distância. Para que a unção possa mudar de nível. Seja cheio da unção constantemente. Mas acredite em mim, em algum momento você vai ser lançado para um outro nível. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei. Todas as tribos em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E então fizeram o quê? Ungiram Davi rei sobre todo Israel. A unção só foi crescendo na vida de Davi. O alcance da unção só foi crescendo na vida de Davi. Eu quero que a unção só cresça na minha vida. Eu percebo que a minha unção vai crescendo à medida em que o meu ministério vai se expandindo. Eu vou fazendo coisas que não fazia antes, mas tudo no tempo do Senhor. A mesma coisa vai acontecer com você na unção que Ele coloca sobre você. Ele vai te levar a posições novas. A unção vai ser multiplicada sobre você. Davi é só um modelo, é só um tipo, é só um símbolo de algo que Deus está fazendo na nossa vida. Pastor, como a unção é multiplicada? Isso que eu falei agora não tem aí no seu esboço. Mas a unção é multiplicada, a primeira coisa, onde tem fome. Essa é a primeira condição. Nós lemos também lá em João 7,37, que tem que ter sede. Só se enche quem tem sede, quem tem fome. Essa é que é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus olhou para Cornélio. Cornélio não era crente, não era judeu, ele era italiano, ele era gentio, mas ele tinha temor de Deus, ele tinha fome de Deus, ele queria Deus. Aí um anjo apareceu para Cornélio e falou: manda chamar Pedro, ele vai pregar para você. Eu te pergunto, por que o próprio anjo não pregou? Anjos não vão pregar no nosso lugar, está me ouvindo? Anjos vão mandar buscar Pedro. Que o anjo mande pessoas virem até mim e elas digam: eu estou aqui porque um anjo me mandou conversar com você. Tem um pastor muito querido da Global Kingdom, ele é pastor na Argélia. E a experiência dele é muito fascinante. Ele se converteu quando fazia faculdade e resolveu começar uma igreja num país que é quase 100% muçulmano e os cristãos são perseguidos. E o que acontece? Ele não pode pregar, mas o Espírito Santo continua agindo e anjos continuam aparecendo. E ele disse para a gente, de vários irmãos da sua igreja, que um dia à noite, quando tinha parado já a movimentação, chegou e bateu na porta e falou: você é o fulano? Ele disse: sou. Um anjo apareceu para mim e mandou eu vir aqui que você vai me batizar. E aí ele diz: tá bom, vamos entrar. Primeiro você tem que fazer um curso de batismo. E a pessoa falou: não vou fazer curso nenhum. O anjo mandou eu vir aqui que você vai me batizar. Então, você vai me batizar hoje. Isso ele dizendo. E ele várias vezes transformou o banheiro dele. Ele arrumou uma banheira só para batizar as pessoas escondido. E aí ele tem que fazer o curso de batismo depois. Porque o anjo deu ordens explícitas. Vai lá que ele vai te batizar. Próxima vez ele tem que falar o dia, Talvez não era na hora. Olha para cá, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Quando o Senhor mostra para alguém. Um irmão chegou em mim numa ocasião e veio na videira, porque ele viu a minha foto em algum lugar. E ele falou: eu vim aqui porque Deus me mostrou você em sonho. Eu não te conhecia, vi você no sonho e você falava de Deus. Eu agora vi sua foto e eu vim aqui para você falar para mim.
Eu falei, senta aí que o Senhor vai falar. Ele me viu num sonho. Não é maravilhoso aparecer no sonho de alguém? Convidado especial, especial aparência. E a pessoa está sonhando, nunca viu o cidadão, mas depois ela lembra, quando ela vê a foto, aquele sonho era de Deus. Você vai ser canal de Deus onde você está. Pedro então foi avisado, você conhece a história do lençol que desce, aquela coisa toda. E aí os emissários de Cornélio chegam, Pedro vai com eles, Pedro entra na casa de Cornélio, que Pedro não fazia, nunca tinha entrado na casa de um gentio, e Pedro começa a pregar. E olha o que diz o texto, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Qual que é o grande sinal que havia em Cornélio e na sua família? Eles tinham fome das coisas de Deus. Nós não podemos perder a fome, querido. Sabe qual é o problema do crente vai ficando mais velho? Ele vai perdendo a sede, vai perdendo a fome, e vai achando que é normal. Ele passa a concluir que fome é coisa de novo convertido. Eu vou dizer para você uma coisa, eu sou seu pastor, e eu não vou mentir para você, eu te falo na presença do Espírito Santo. Eu tenho 44 anos que eu me batizei, dia 14 de maio de 78, olha para cá. Vai fazer, na verdade, essa semana, vou fazer aniversário de batismo. 44 anos, até hoje, eu me emociono com a música que eu me converti. Até hoje, me emociono quando vejo conversão. Até hoje, em alguns momentos, quando a unção vem aqui no louvor, eu derramo a minha alma, até hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho fome da presença dele até hoje. Eu cultivo, é algo que eu cultivo. Está me entendendo? Não é algo que vai acontecer a revelia da minha vontade, não, eu cultivo a minha sede de Deus, o meu anseio por ter mais do Senhor, por querer aprender mais dEle, por ouvir dEle. Às vezes eu exagero, e eu sei que é exagero, porque às vezes eu fico parecendo uma pessoa doente mental. Sério, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero te buscar como se eu fosse alguém que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Já viu gente que tem esse transtorno? É gente que fica o tempo inteiro. Eu já tive esse problema em outros carnavais. Já tive, mas Deus já me libertou. Eu me lembro, eu ia para a escola, estudei na escola técnica, e eu me lembro de ir para a aula, e eu ia da minha casa até na escola, não sei se eram 3 ou 4 quilômetros, mas eu não podia pisar na risca do cimentado, de uma pedra para outra. Mas sabe por que disso? Doente mental. 4 quilômetros andando. Quem me via pensava, ele já é desajeitado. Fazendo isso, ele vira um troço esquisito. Sério, te falo na presença de Deus, eu era desse jeito. Entendeu? E quando eu estava andando a pé, eu definia que eu estava postando corrida com o vizinho. Todo mundo vivendo a vida, e eu postando corrida com ele, sem pisar na linha. Todo dia. Até que o Espírito Santo me libertou disso. Aí, eu fico hoje com receio de voltar a ter isso. Eu vou te contar. Eu já coloquei alarme no celular para me lembrar de orar. Hora em hora. Ah! Oh, Senhor Jesus, aleluia. Lembrar de orar. Hora em hora. Alguém fala, pastor, por que você fez isso? Porque eu preciso de orar, eu preciso de vigiar. Mas depois o Espírito Santo me falou, você não vai fazer isso, você está voltando a andar sem querer pisar na linha. Você vai seguir o impulso que eu vou dar para você. Aí eu apaguei todos, só uma que eu deixei, meus alarmes. Porque eu não quero viver como doente mental, que tem um transtorno compulsivo. Não, eu busco o Senhor porque eu tenho fome dEle. Quantos têm fome do Senhor também? Presta atenção, se eu tiver fome, quando você me ouvir, você vai ter fome também. Se eu tiver sede, quando você me ouvir, você vai ter sede também. Sede de quê? Do Senhor, da palavra, do Espírito, você vai querer mais do Senhor. Isso tem acontecido com você? Porque precisa acontecer, mas você tem que responder. A unção só multiplica onde existe fome. Segunda coisa, segunda condição, a unção só multiplica onde tem unidade. Lá em Atos 5, verso 12 diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos, diga todos,
não eram alguns, não eram alguns poucos, todos se reuniam de comum acordo. Comum acordo, essa palavra comum acordo significa assim, em uníssono. Sabe o que significa a palavra uníssono? É quando você está cantando no mesmo tom, na mesma altura, a mesma música. Nós dizemos que estamos cantando em uníssono, uníssono, único som. Mas pode ser também traduzido como harmonia. Somos instrumentos diferentes, temos sons diferentes, mas quando tocamos juntos, tocamos a mesma música, no mesmo tom, no mesmo andamento, e nos tornamos uma harmonia. Instrumentos iguais devem ser uníssono, instrumentos diferentes é harmonia, mas tudo significa o quê? Unidade. Sabe o que eu sinto dentro de mim? Que nós estamos prestes a experimentar um novo nível de unção entre nós como igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo de unidade precioso como igreja, como há muitos anos não vivia. E eu já passei por esse momento outras vezes. Eu digo para você, em todas as outras vezes, olhando para trás, Deus nos mandou lá para frente, nos alçou um lugar mais elevado, nos deu mais influência na cidade e no país. Você vai ser um canal muito mais usado por Deus. Mas é muito importante que nós cheguemos aqui com um só coração, em uma só alma, e definimos juntamente buscar a presença, a unção, a vida de Deus. Olha para cá, não há unção onde tem divisão, não há unção onde não há acordo. O diabo o tempo inteiro tenta trazer divisão, sabe para quê? Para impedir que a unção se manifeste. O Espírito não se manifesta num grupo que está dividido. Por quê? Porque Deus é triuno, Deus é plural e é único. Ele subsiste na forma de Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Do mesmo jeito que Deus é plural, mas é um, nós também, o seu corpo, somos muitos, somos plurais, mas também somos um, porque temos um só Deus, um Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, estamos unidos num só corpo. E aí quando tem esse entendimento, filho, a unção flui entre nós livremente. A unção disponível para você nesses dias aqui em unidade. Venha no mesmo Espírito para receber. Terceira coisa que multiplica a unção é fé. Lá em Atos 14, verso 8, diz que Paulo estava pregando, e em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, que nunca, jamais tinha andado. Esse homem ouviu Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos, vendo fé para ser curado, disse o que para ele? Faça de acordo com a sua fé, levanta e anda. Presta atenção, a unção de cura se manifestou. Por quê? Porque havia fé. Em que o aleijado creu? Paulo não estava pregando sobre cura, Paulo estava pregando sobre perdão dos pecados. Mas o aleijado creu que os pecados dele estavam perdoados. Paulo então, vendo a fé dele, liberou unção de cura sobre ele. Quantos dizem amém? Quando eu digo para você que você vai receber unção aqui, você entende o que eu estou dizendo? Eu preciso esclarecer isso melhor para você. Já estou encerrando, não precisa ficar ansioso. Olha para cá. Se eu tenho unção de cura, e eu vou liberar unção sobre você, o que você vai receber? Cura ou a minha unção de cura? O que você vai receber? Cura. Esse é o problema de alguns irmãos. Entendeu? Quando eu vou ministrar a palavra, há uma unção fresca para você. Mas quando você recebe a palavra, você não está recebendo a minha unção para ensinar. Você está recebendo o benefício dessa unção. Está recebendo a palavra fresca, cheia de revelação, como alimento no seu espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito importante que você entenda. Então, quando Paulo ministra sobre ele, Paulo não está ministrando unção para ele orar com o enfermo. Não. Paulo está ministrando unção e ele vai ser curado. Você recebe o benefício. Cada vez que nos reunimos aqui, a unção tem algo para acrescentar na sua vida ou para remover da sua vida. O jugo é quebrado, mas o fluir é acrescentado. A obra do diabo é desfeita, entendeu? Mas a obra de Deus é complementada em você. É isso que a unção faz. Pastor, que hora que eu percebo essa unção? É isso importante você ter perguntado, porque a unção é perceptível. Você nota a unção.
Como, pastor? Às vezes é um coração aquecido, às vezes é uma lágrima, às vezes é um quebrantamento, outras vezes é um transbordar, é um falar, outras vezes é revelação. Enquanto Jesus mostrava Ele próprio nas Escrituras, os discípulos entendiam. Aquilo é unção. E na unção eles tiveram os olhos abertos e perceberam que era o Senhor. A unção vai te abrir os olhos muitas vezes quando você estiver aqui dentro. A unção disponível para você. Quarta coisa, a unção flui na adoração. Lá em 2 Reis 3, verso 15, diz assim: ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Enquanto o tangedor, o que é tangedor? Tocador de harpa, arpista. Enquanto o arpista tocava, veio a unção, o poder de Deus sobre Eliseu. Há uma unção especial que vem quando nós louvamos juntos ao Senhor. Diferente do louvor individual, mas ainda assim o individual tem poder. Mas quando nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, unção é liberada. Olha aqui, Eliseu no Velho Testamento, o rei Josafá veio consultá-lo. E aí, o que ele falou? Tragam-me um tangedor, um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio a palavra. Espere receber do Senhor no momento do louvor. Qual que é a coisa triste? Tem muitos irmãos aqui que só chegam depois do louvor, porque concluíram que o culto é só pregação. Concluíram que o culto é só pregação, tem que ouvir só a palavra. Esse você está perdendo muito. Está me ouvindo? Está perdendo muito, porque quando você louva, ou até mesmo quando você ouve alguém louvando, a unção pode vir e pegar você. Então você deveria fazer questão de chegar para louvar. Quantas vezes eu estou louvando, eu sinto tanto arrepio, tanto calafrio, eu falo, o Espírito me enche mesmo, me enche mais. É o Espírito movendo em mim. Quantas vezes eu transbordo diante de Deus, com tanta ousadia, com tanta fé, eu sei que é a unção movendo sobre mim. Por quê? Porque alguém estava tocando aqui. Eu não vou falar da unção de quem toca hoje, vou falar só da unção que vem porque você cantou junto. Independente de quem está cantando, se é um cantor profissional, se é só um irmãozinho que está aqui, mais ou menos afinado para dirigir, você pode receber do mesmo jeito, porque o louvor tem poder. Louvor multiplica e libera unção. Vou falar mais do louvor outro dia. Quinto, oração, lá em Atos 4, verso 29, diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Olha o que diz: tendo eles orado, avança, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Avança para o verso seguinte. Tendo eles feito o que, meus irmãos? Orado. O que eles fizeram? Eles oraram. Quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram o quê? Então existe uma relação íntima entre oração e enchimento. Não adianta você querer ser cheio do Espírito e você não ora. Você não quer orar? Eu não sei orar o tanto que o pastor ora. Não, você não tem que orar muito. Eu acabei de te explicar. 10 minutos antes de sair de casa vai abençoar o seu dia inteiro. Não tem que ser muito, mas tem que orar. Deus vai mover pela oração. O Espírito vai te encher enquanto você ora. Ora de todo o coração, na presença dEle. Coloca o seu dia, coloca os seus desafios, os seus medos, coloca diante dEle. Não tem que ser muito tempo, mas se for muito tempo, melhor ainda. Mas não tem que ser, porque depois que eles oraram, foram cheios do Espírito Santo. Hoje, depois que nós orarmos, você vai ser cheio do Espírito Santo também, porque a palavra de Deus é a mesma. Nós estamos aqui juntos em uníssono. Quando você ora, você está autorizando o Espírito Santo vir e operar na sua vida. Sexta coisa que faz com que a unção multiplique na sua vida: andar com gente ungida. Olha para cá. Se você anda com gente carnal, você vai ficar carnal. Não tem exceção.
Mas se você anda com gente ungida, a unção delas vai passar para você. Ah, pastor, mas o fulano é quem mais precisa de mim. Pois é, mas você está sendo salgado, você não está salgando. Se você está sendo salgado, é hora de parar com esse relacionamento próximo. Não estou dizendo cortar a amizade, não. É não andar muito próximo mais. Por quê? Porque é alguém que está atiçando a sua carne. Anda com gente que te fala das coisas do Espírito. Não ande com gente que te fale de coisas carnais, que só te fala de sexo, que só te fala de dinheiro, que só fala de coisas humanas e daqui de baixo. Ande com gente que tem alguma revelação para te contar, que quer te falar alguma coisa que ouviu de Deus, que aprendeu da palavra. Normalmente esses, o carnal não quer andar. Sabe por quê? Olha para cá. Maria, grávida de Jesus, cheia do Espírito Santo, procurou quem? Isabel, que também estava grávida de João Batista. Quando as duas se encontraram, o que aconteceu? Até o bebê na barriga ficou cheio do Espírito. Até o bebê. João Batista ainda era um feto, nem sei que nome era, antes de nascer. Por isso, é algo tão sério. Eu vi um católico falando uma coisa essa semana que eu falei, eu abençoo esse cidadão em nome de Jesus. Ele falou, olha, aborto não é de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não enche coisas, animais, ele só enche pessoas. E o Espírito Santo encheu João Batista ainda na barriga. Se ele tivesse sido abortado, tinha matado alguém cheio do Espírito Santo. Quando eu ouvi, eu falei, fiquei arrepiado, eu falei, meu Deus do céu, isso é verdade, nunca mais vou esquecer na minha vida. Por isso o aborto é tão maligno, porque querem nos convencer que aquele feto não é pessoa, mas é gente, que pode ser cheia do Espírito. Mas não é isso que eu quero falar. Maria, quando encontra Isabel, as duas são cheias do Espírito. Mas Jacó, o suplantador, fugindo de casa, ele vai para a casa de quem? De Labão, que era um safadão. E Labão, junto com Jacó, é a maior confusão, me desculpe por tanto ão. Olha para cá. Entende? É assim que as coisas funcionam, infelizmente. Vou contar um segredo para você. Quando eu decidi me relacionar com a minha esposa, ela não era aquele membro de igreja que eu imaginava que eu deveria me casar. Então eu queria me casar com uma mocinha, né, que usava vestido de babadinho, tocava piano, alguma coisa assim. Era isso que eu estava procurando. Mas a minha esposa, ela era estilista, costureira para os mais íntimos. Ela queria fazer desfile de moda, mas ela era muito crente. Mas não era isso que eu queria para minha esposa. Aí eu fui procurar um pastor amigo meu, que era meu conselheiro. Eu falei, escuta, estou gostando dela. E aí eu disse para ele, né, isso. Ele falou exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu falei, olha, se essa moça está atrás de você, casa com ela. Porque moça do tipo Jacó não vem atrás de Israel. Moça do tipo Jacó vai atrás de Labão. Agora, se ela gostou de você, ou ela é muito quebrantada, ele me disse, brincando comigo, ou deve ser de Deus. Naquele dia, eu decidi me relacionar com ela, só porque ele disse que quem é espiritual está atrás de um relacionamento espiritual. Quando você se junta a alguém ungido, a unção multiplica na sua vida. E ela agradece muito a Deus, porque depois que ela veio andar comigo, a unção dela cresceu. E ela desistiu de ser estilista, e hoje tem um dos maiores ministérios com criança do planeta. Não é do Brasil não, é do planeta. Porque a unção multiplica. A unção que estava sobre mim, veio sobre ela e multiplicou na vida dela. Está me ouvindo? Isso vale para amizades também. Escolha com muito cuidado quem você vai acreditar. Olha para cá, escreve isso no seu Instagram hoje.
As pessoas em quem você decide acreditar vão definir o seu destino. Tanto as pessoas que você conhece, quanto aquelas que você lê, quanto aquelas que você assiste. Se decidiu acreditar, elas definem o seu destino. Escolha andar com gente ungida, que quando você encontra com ela, o Espírito move em você igual move dentro dela, porque a unção vai ser multiplicada na sua vida. Não ande sozinho, não esteja só. Por último, encerrando nosso tempo nessa manhã, sétima coisa que faz com que a unção cresça e multiplique em você é a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Lá em Ezequiel 2, verso 2, Ezequiel 2, verso 2 diz que: então entrou em mim o Espírito. Quando é que o Espírito entrou nele, meus irmãos? Quando ele falava comigo. Ele está falando com Deus aqui. Enquanto Deus falava com ele, o Espírito veio e o encheu. Enquanto você vai ouvindo a palavra aqui a cada manhã, a unção de Deus encontra você onde você está. Você chegou pesado, o jugo é quebrado. Você chegou cheio de setas e tentações do pecado e da carne, vai ser desfeita na sua vida. Enquanto você ouve e recebe, o Espírito vem e te abraça. Nós já lemos aqui hoje, o primeiro que nós lemos lá em Atos 10, 44, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Da primeira vez que o Espírito Santo veio, eles tiveram que ficar 10 dias esperando em Jerusalém. Mas agora não, bastou ouvir a palavra e o Espírito veio sobre eles. Olha para cá, basta você ter disposição de sair da sua casa, vir aqui para receber a palavra. Se você tiver com seu coração aberto, faminto, sedento, se houver fé no seu coração, ouça o que eu estou te dizendo, a palavra vai liberar unção na sua vida hoje, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Aleluia. Erga suas duas mãos para o Pai. Se o seu coração hoje de alguma maneira foi tocado pelo Espírito, você vai apenas pedir para Ele agora: Espírito Santo, vem sobre a minha vida hoje. Eu não vou embora como eu cheguei, Espírito. Eu te peço, lança fora toda a condenação, toda a acusação. Você está debaixo da ação do sangue de Jesus. Todos os seus pecados são lavados e perdoados, por isso o sangue age em você. Apenas chama por Ele, mas tem que abrir a boca, não pode ser em silêncio. É falando entre vós. Deixa o Espírito mover através de você agora. Apenas fala para Ele, de toda a sua alma. Chama por Ele. Chama por Ele. Chama audivelmente. Não tenha vergonha de quem está perto de você. Nós estamos aqui para isso mesmo. É para buscar o Senhor. Sim, Espírito, vem nessa hora. Nós te pedimos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus. Move na vida dos teus filhos. Quebra, Senhor, toda cadeia espiritual, toda obra maligna seja desfeita em nome de Jesus. Todo jugo de escravidão seja quebrado. Todo jugo maligno de peso seja desfeito nessa hora. Desfeito, cancelado pelo teu poder. Espírito de amargura, eu te confronto agora. Espírito de ressentimento, eu te confronto agora. Vai soltando essa mente, esse coração agora em nome de Jesus. Seja livre onde você está. Seja livre onde você está. Em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje quer quebrar julgos na vida de muitos que estão aqui. O jugo do pecado. Uma tentação que está assediando você de uma maneira tal que você pensa que vai ficar louco. Você dorme pensando, você acorda pensando, o tempo inteiro parece que não te abandona e não te larga. Com a sua mão erguida, vou comandar agora, na autoridade do nome de Jesus, esse jugo de tentação do pecado, essa cadeia do pecado, seja quebrada agora em nome de Jesus. Desfeita, obra maligna, impureza, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Jugo de ansiedade. Você tenta todo o tempo se livrar da ansiedade, a ansiedade assola você. Você se vê com palpitação, você se vê com angústia, inesperadamente o seu corpo estremece, e você quer se livrar disso. É um jugo de ansiedade que o inimigo quer colocar sobre você, mas hoje a unção vai quebrar esse jugo na sua vida, em nome de Jesus. Eu ministro agora toda obra maligna de ansiedade, medo, pânico, ansiedade,
angústia, eu te comando agora, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Venha, ó Espírito Santo, movendo na vida dos teus filhos hoje. Que eles sejam cheios, ó Deus, enquanto ministra. Usa-os, ó Deus, para onde eles forem hoje, na sua casa. Que nessa semana eles sejam, ó Deus, tochas incendiárias, onde eles estiverem, na sua célula, onde eles estiverem. Ó Deus, libera sobre eles hoje um coração aquecido e liberado pelo teu poder, ó Deus. Nós comandamos que é assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado agora. Não precisa de fechar os corredores não. Só pega na mão por um instante. E antes de ir embora, a uma só voz, em unidade, em uníssono, nós vamos chamar pelo Espírito Santo de Deus. E você vai abençoar quem está à sua direita ou à sua esquerda. E a unção de Deus vai passar entre nós, enquanto nós oramos agora. Se você ora em línguas, você pode começar a fazer isso agora. Apenas abre a sua boca. Se você não ora, você vai orar. Apenas deixe o Espírito mover através de você. Durante um instante, nós aprendemos nesses 2 últimos cultos, no culto de domingo passado e hoje, sobre a ação e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E tudo isso começa, como a pastora Luísa nos ensinou, tudo isso começa com a habitação do Espírito em nós. Então você que está aqui hoje, e você quer começar uma nova história com o Senhor, e você talvez ainda não desfrutou desse poder do Espírito Santo, mas quer convidar o Espírito Santo a habitar dentro de você,
ou você que está em casa e quer desfrutar desse poder do Espírito Santo, feche seus olhos. Você que quer receber a unção de Deus dentro de você em forma de habitação, feche seus olhos, põe a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor veio como homem para me salvar e perdoar os meus pecados. Nessa manhã eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Habita em mim, faz de mim a sua morada, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Se você está aqui e você fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente que nós ainda queremos ter uma oração com você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se é a primeira vez que ela fez essa oração. Vem aqui na frente que possamos ter uma palavra de oração com você. Amém? Amém, irmãos. No culto das 19h30, nossa irmã Heloísa Rosa vai estar conosco aqui novamente. A gente vai ter um tempo maior de louvor, de adoração, para ser cheio do Espírito. Quem sabe, considera voltar. Venha para cá, 19h30 novamente. Amém? Se você quer adquirir um material dela também, ela trouxe um livro, está sendo exposto ali atrás. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenha um domingo abençoado. Te espero às 19h30 para adorar o Senhor.